Bom, vamos inaugurar então as aulas aqui do meu canal do YouTube. E para começar, vamos falar de um tema que eu acho que é de extrema importância, essa compreensão para o processo de despertar em si. Sem compreender a diferença entre alma e espírito, é impossível a pessoa despertar. Tá? Então, hoje em dia, infelizmente, até quem se diz desperto sequer sabe a diferença entre um e outro. E para explicar essa diferença, eu tenho que explicar o conceito de apeiron para vocês, ou de fonte, de onde emanam as consciências. Eu também tenho que explicar os 7 veículos que a consciência utiliza para conseguir ter uma experiência aqui na fisicalidade. Bom, então vamos começar falando da fonte, ou do céu, ou reino espiritual, como preferir chamar. E aí, para falar desse local, eu vou utilizar o conceito de apeiron, que é um conceito filosófico que, no meu entendimento, é o conceito mais preciso, que mais se aproxima do que é esse local. E esse conceito de apeiron foi formulado por um cara chamado Anaximandro de Mileto, discípulo do Tales de Mileto. E aí, o que é esse conceito do apeiron? Bom, o Anaximandro ele percebeu que tudo na fisicalidade, né, na nossa realidade, tem um contraponto. Então, por exemplo, o calor existe porque existe o frio. Para você perceber o bem, você tem que perceber o mal. O conhecimento das coisas se dá através dessas polaridades, através da dualidade. E isso para tudo. Então, o sólido existe porque a gente tem percepção de que existe o líquido. Por aí vai. E aí, ao observar esse padrão na natureza, ele conceitou que o apeiron seria o contraponto à nossa realidade, ao nosso universo físico, a fisicalidade. E aí, o que é o nosso universo? A gente tem lá, né, o Big Bang. Então, o nosso universo ele tem um começo, que começa lá com aquele ponto concentrado de energia e potencial. Aí, a partir do Big Bang, a gente começa a ter a expansão do universo, que está em andamento e que vai ocorrer até que o universo não tenha mais energia. E a gente entra no conceito da entropia. Então, nosso universo ele está em expansão, porque ele tem energia para se expandir, só que vai chegar um ponto que não vai ter mais essa energia, e aí o nosso universo ele vai da mesma forma que ele se expandiu, ele vai se retrair, vai deixar de existir. Isso é física. Então, o que acontece? O nosso universo ele tem um começo e vai ter um fim. E o nosso universo, ele tem tamanho também, tá? Ele não é infinito, ele é finito. Isso a ciência já tem mostrado também. Ora, se a nossa realidade, se o nosso universo tem começo, tem fim, tem tamanho, né? Então, o contraponto ao nosso universo, que seria o apeiron, ele não teria nem começo nem fim. Aí entra no conceito do eterno. Só que o eterno sempre existiu e sempre vai existir. Ao observar a nossa realidade, né, nosso universo, ele começou a descobrir como seria esse apeiron, como contraponto. Então, apeiron seria eterno, seria infinito, não teria forma, porque o nosso universo tem forma, né, tem essa forma de cone, a partir do Big Bang. E, enfim, tudo oposto à nossa realidade seria esse apeiron. E esse apeiron seria de onde o nosso universo físico, material, seria emanado. Na minha opinião, conceituou muito bem. Chegou muito próximo, não acho que alguém um dia vai conseguir falar com exatidão como que é o reino espiritual, porque estamos presos na própria fisicalidade, e a nossa fisicalidade, né, por estar aqui na fisicalidade, temos limitações, inclusive para compreender certos conceitos. Mas o conceito do Anaximandro de Mileto
sobre o Apeiron foi o mais próximo, na minha opinião, do que deve ser a fonte, o reino espiritual. Entendendo que o nosso universo tem começo e fim, e o Apeiron não, ele é eterno, sempre existiu, sempre vai existir, a gente consegue agora compreender o que é ilusão e o que não é ilusão. Então, o que é a ilusão? Ilusão é tudo que nasce no tempo e que vai morrer no tempo. Então, tudo do universo físico é ilusão. Por isso que chamamos de Matrix. Porque nasce no tempo, no espaço-tempo, e vai morrer no espaço-tempo. Só que existe uma coisa que está aqui, né, nessa Matrix, na fisicalidade, que não pertence a esse local e que é eterno, sempre existiu, sempre vai existir e, portanto, é real, não é ilusão, que é nosso espírito. É a única coisa de verdadeira que existe. Nosso espírito sempre existiu, sempre vai existir. Ele não nasceu no tempo, nem no espaço, nem vai morrer no tempo e no espaço. Por quê? Ele é emanado do Apeiron. E isso é despertar. Despertar é isso, é entender que a única coisa real e verdadeira que existe, né, é a nossa realidade espiritual. E o resto é tudo ilusão. Ah, já que é tudo ilusão, vou cortar meu dedo. Não, também não é por aí. Por quê? Porque esse espírito emanado do Apeiron aceitou descer para a fisicalidade, aqui para a Terra, para ter uma experiência. A partir do momento que esse espírito, essa consciência aceitou descer para a fisicalidade, essa consciência aceitou também seguir as leis que regem a fisicalidade. Então, a partir do momento que a gente está inserido aqui, é a mesma coisa assim, já que tudo é ilusão, você vai deixar de comer? Não, você tem o corpo físico. Né? Você aceitou descer aqui, se revestir desses 6 veículos, porque dos 7 veículos que você possui, só um é verdadeiro, mas você aceitou se revestir desses 6 para conseguir vir para essa experiência na Terra. Então você tem que seguir essas regrinhas, tá? Sem hipocrisia. E aí, tendo consciência de que somos espíritos, que essa é a nossa realidade última, somos espíritos emanados do Apeiron, e aqui, ó, nessa fonte, são as infinitas consciências. Eu sou uma consciência, você é uma consciência, todo mundo é uma consciência. Todos juntos é o que poderíamos chamar de Deus, né? Porque cada consciência seria um fractal de Deus. E é muito importante entender isso, e aí você não entra no engano de achar que certos fenômenos descritos dentro da religiosidade, você não vai olhar e falar assim, não, isso não é Deus. Então tem muita gente que reza para extraterrestre, para seres com tecnologia que vieram de outros orbes e foram confundidos com isso aqui. E que não tem nada a ver com isso aqui. Compreendido esses conceitos, do que é a fisicalidade, do que é o Apeiron, de que somos o espírito, do que é a ilusão, vamos compreender agora a diferença de alma e espírito. Então, essa consciência que está lá no Apeiron decide vir aqui para a fisicalidade, porque isso daqui nada mais é do que um experimento científico. Quando a consciência vem para cá, ela quer experimentar a matéria. E ela vai levar informação para o Apeiron. Então, a matéria que é ilusória, que é a Matrix, foi de comum acordo de todas as consciências de que ela seria projetada para que as consciências pudessem viver uma experiência na matéria e tirar informações. Tá? Então, isso foi de comum acordo. Acontece que tem gente que chega aqui, consciência que chega aqui e fica presa. Ao invés de voltar, ela acaba ficando presa e eu vou explicar por quê. Então, esse espírito, essa consciência, para descer, precisa se revestir de outros 6 corpos, né? Outros 6 veículos. Então, o espírito é o Atma, que é a centelha, que é a consciência, que é esse fractal emanado lá da fonte. O primeiro corpo que ele vai se revestir vai ser o corpo búdico, o Budi.
que é onde fica armazenada a memória espiritual, que é o quê? É onde vai ficar toda a informação das experiências que essa consciência vai viver nesse projeto planetário. Então, digamos que ela planeja 30 reencarnações, 30 encarnações. Então, as 30 encarnações vão ficar armazenadas aqui, tá? Por isso que a gente consegue acessar a memória de vida passada, por conta desse corpo búdico. Esses demais corpos, essa consciência vai adquirir durante o período de gestação, tá? Que vai de 7 a 9 meses. De 7 a 9 meses é quando ela vai formar esses outros corpos, que é o corpo mental superior, que é o nosso inconsciente. Quem trabalha muito com inconsciente é a psicanálise, Freud. Por isso que muita coisa vai ser explicada nesse nível, que é o nível mais profundo em termos de campo mental. Quem também trabalha nesse nível, o pessoal faz magia, né? Bruxaria, eles trabalham nesse nível. Por quê? Porque eles vão utilizar de símbolos e arquétipos. Tá? Então, a linguagem que você acessa, consegue acessar esse nível profundo de mentalidade, né? Do nosso mental superior, é através de arquétipos, simbologias, entre outras coisas. Depois a gente vai ter o corpo mental inferior, que é a mente em si, o intelecto, esse processo que a gente está todo instante pensando, lembrando, é o nível mental que a gente consegue acessar, né? Então esse é o nosso mental inferior. Aí depois a gente vai ter o corpo astral, que armazena as nossas emoções, e esses três corpos aqui, mental superior, mental inferior e astral, chamamos de alma ou ego. E aí a gente vai entender, né? Por que, que a gente acha que a gente é o que a gente sente, que a gente é o que a gente pensa. Na nossa estrutura de ego está sedimentada nesses três níveis, né? No nível mental inconsciente e consciente e nas nossas emoções. Isso aqui, ó, esses três corpos, esses três veículos formam o ego. E esse é o nosso grande problema. E é aqui que as pessoas vão ficar presas na Matrix. Por fim, a gente vai ter corpos mais densos, que seria o duplo etérico, que é o corpo energético, onde estão os nossos chakras, e por fim o nosso corpo físico. Então, quando a gente desencarna, os primeiros corpos que vão morrer vão ser esses dois aqui de baixo. Então, primeiro morre o corpo físico, depois morre o duplo etérico, né? E aí leva-se aqui, ó, para morrer esses três corpos que formam a alma, que também é o ego, vai aí cerca de 8 meses, um ano, tá? Isso num processo natural. Por isso que se chama de alma penada, né? Quando a pessoa acaba de morrer e aí as pessoas começam a ver aquela pessoa na casa que ela morava, é a alma penada, então ela está morrendo. Aquele ego está morrendo para poder voltar a ser só esses dois corpos, e sendo só esses dois corpos, consegue ser direcionado para uma colônia espiritual, onde vai se preparar para a próxima encarnação. Só que esse processo aqui, de morte do ego, um ego saudável, é esse prazo, né? 8 meses, um ano. No caso de Jesus foram 3 dias. Fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, que foi 3 dias que ele levou para dissolver esses três corpos. Tinha plena consciência da formação disso tudo. Tem um trecho que fala que Maria estava procurando por ele, e aí foram falar para Jesus que a mãe dele estava procurando ele, e aí ele fala que ele não tinha mãe, que só tinha o pai dele que está no céu, né? Uma referência a isso aqui. Ele não tinha esse apego, né? Essa identificação de ego dele era mínima, tanto é que levou só 3 dias para ele dissolver essa estrutura. Quando o ego é saudável, né, leva esses meses aí, a gente dissolve, volta a ser só esses dois corpos, porque esse daqui mantém, porque é onde vai ser armazenadas as memórias espirituais, aí a gente volta e se prepara para outra encarnação. E aí qual é o grande problema? A alma, por que ela é ilusão, né, que também é ego? Vocês perceberam que ela nasce no tempo e vai morrer no tempo? Ela é ilusão. O ego é ilusão, a alma é ilusão. O corpo é ilusão. Ele nasce no tempo e vai morrer no tempo também. A única coisa que não é ilusão é isso aqui, ó. Nossa realidade espiritual. Por que as pessoas ficam presas na Matrix? Porque elas acham que elas são, o que elas pensam e o que elas sentem. Só que isso é ilusão. Então, quanto mais
orgulhosa for a pessoa, mais cheia de si ela for, mais complicado vai ser dissolver esse ego na hora do desencarne. E se for um ego muito, muito robusto, a gente vai ter um problema muito grande, que aí esse ego se recusa a morrer, vai virar demônio. Isso é o que ninguém quer que você saiba. Né? Então, as religiões falam que o demônio é um anjo caído, é um inimigo de Deus, que isso e aquilo, tudo balela. Que é mais fácil eles falarem que o inimigo está fora de você do que falar que ele está dentro de você. É porque eles trabalham a dominação das pessoas através do ego. Então, quanto mais isso aqui é fortalecido, maior vai ser esse sistema, digamos que demoníaco. Mais ego, mais demônio você vai ter aqui na Matrix. Né? A origem do diabo, demônio, enfim, esses espíritos do mal, na verdade, eles são oriundos dos próprios egos das pessoas. Ou vocês acham que Deus ia criar as pessoas e demônios? Óbvio que Deus não ia criar demônio. Então, o demônio é uma consequência desse processo de quando a gente vem aqui para a fisicalidade e se perde na fisicalidade. Pessoa é eternamente demônia? Não. Pode levar milênios, séculos, enfim. Mas uma hora ou outra a pessoa cai em si e ela consegue escapar. Ninguém está fadado a ser eternamente um demônio, tá? Mas é muito importante que vocês compreendam de onde vêm os demônios. Bom, é isso, a aula inaugural. Essa compreensão de alma e espírito acho que é de extrema importância. Isso daqui está a chave, né, para se compreender o funcionamento dessa matrix, compreender também que esse sistema ele foi estabelecido, querendo ou não, por nós consciências, que viemos aqui para tirar algum conhecimento. Nossas consciências pensam nas nossas consciências como cientistas, experimentando o projeto, que alguns acabam se perdendo aqui dentro. Então, às vezes, planeja ficar um tempo, lembrando que tempo só existe aqui na realidade da fisicalidade, digamos que essa consciência planeja ficar, vamos colocar 26 mil anos, que é o tempo de um período precessional. Eu já vou falar também em outra aula sobre períodos precessionais. Então, essa consciência vem, planeta Terra, e planeja ficar 26 mil anos. Aí, o que acontece? Vira um demônio, fica preso na alma. Aí, ao invés de 26 mil anos, fica 100 mil, 200 mil, por aí vai. Esse é o grande problema. É um risco que a consciência corre quando vem para cá. Acho que tendo isso em mente, já dá para a gente abordar temas bem mais profundos, bem mais complexos. Entender o funcionamento desses 7 corpos é muito importante. Entender que você tem um espírito e uma alma dentro de você também é muito importante. Aí entra até naquele conceito que aqui a gente tem um anjinho e aqui a gente tem um diabinho. Lembra desse conceito que nos ensinam desde cedo? O anjinho é nosso espírito e esse diabinho aqui é nossa alma, nosso ego. E para despertar, precisa ter esse entendimento. Sem esse entendimento, não há despertar na matriz. Essa questão de origem estelar que está bem alta agora, né? Todo mundo, eu vim do planeta X, planeta Y. Gente, isso não é real. É um erro falar em origem estelar, porque a nossa origem verdadeira é a fonte, é o Apeiron. Todas as consciências de todos os planetas, de todos os projetos de planetas são emanadas do mesmo local. Então, esse negócio de origem estelar é meio que balela. A nossa verdade única reside na fonte, onde não existe ilusão, porque ilusão, como eu expliquei para vocês, é tudo que nasce no espaço-tempo e que vai morrer no espaço-tempo, tá bom? E é isso. Até a próxima aula.